Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. A aula de hoje vai ser sobre a produção textual, tá? Um trabalho de produção textual e algumas atividades, algumas questões que vão ser utilizadas de forma avaliativa. Então, o objetivo desse vídeo é orientação para que vocês consigam responder as questões e consigam fazer a produção textual da melhor forma possível. Tá? O trabalho vai ser em dupla, as duplas já foram escolhidas em aula, então o objetivo principal é só orientá-los e explicar cada uma das questões. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é que o trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte vai ser feito através de um mapa e um infográfico sobre a viagem, tá, de Cristóvão Colombo. Então, vão ter informações como esta, por exemplo, né? Era o ano de 1492, quando o navegador genovês Cristóvão Colombo conseguiu convencer os reis da Espanha e assim por diante. Essa introdução é o suficiente para vocês compreenderem que, se eu quero mais informações para algumas questões ali, eu posso desejar, cada um de vocês pode desejar ter mais informações. Pesquisem, peguem um livro de história de vocês, peguem na internet como foi a viagem de Cristóvão Colombo. Foram mais de uma viagem, né? Quais foram as peculiaridades, alguns acontecimentos, como foi a chegada, o que ele viu. Pesquisem para que vocês possam utilizar isso no infográfico e nos textos que vocês vão fazer. Tá? Esse é o primeiro momento. Tá? Esse é o primeiro momento. São duas partes desse trabalho. Então aqui vai ter à disposição esse infográfico, que é o texto 1. Prestem atenção, é o texto 1. Tá? Esse infográfico com informações sobre a viagem de Cristóvão Colombo. Depois aqui vão ter mais informações, tá? Todas elas são relevantes. E para que servem essas informações? Para vocês buscarem na internet mais informações sobre essa viagem, sobre esse descobrimento, tá? E aqui está o texto 2, que é o mapa. O mapa, onde vai explicar, aqui em roxo a primeira viagem, em verde a segunda, em preto, eu acho, a terceira, e a quarta aqui num laranja avermelhado. Tá? E aí vocês vão fazer as atividades, mas antes das atividades, que são baseadas nesses dois textos, e nas informações extras que vocês vão buscar, vocês precisam de conhecimentos específicos. Primeiro, paráfrase. Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente e conhecido pelos leitores. Então, parafrasear é escrever alguma coisa ou falar sobre alguma coisa com as suas próprias palavras. Então, vocês vão analisar esses dois textos, o mapa e o infográfico, e vão parafrasear, que é o que vai pedir nessa questão 1. Tá? Vocês já foram separados em duplas, então convide um colega para ler e analisar com você o infográfico e o mapa sobre a viagem de Cristóvão Colombo. E depois façam uma paráfrase. E não vai ser oral, tá? Vocês vão fazer escrita. Então aqui pede oral, mas não vai ser oral, vai ser escrita sobre o texto. Outra informação importante é o que é uma linguagem icônica. Tá? Linguagem icônica é a linguagem constituída de ícones, ou seja, de fotografias e ilustrações, que é o que aparece aqui, ó, tanto no nosso infográfico quanto no mapa. Informações, fotografias, figuras, imagens. Então, vocês vão, na questão 2, infográfico representa com linguagem icônica, tá? Que é o uso de figuras, ilustrações e imagens, as ideias de partida e chegada, deslocamento, tempo, tripulação, provisões, transporte, orientação, mar, costa e tudo mais. Indique os ícones usados nessa representação.
Então vocês vão observar aqui, ó, quais foram os ícones usados, quais foram as figuras, as ilustrações, tá? Indiquem esses ícones, beleza? A3. A3 é a parte mais legal. Vocês vão fazer uma releitura do infográfico. Porque ali nós temos o texto 1, infográfico, o texto 2, o mapa. Ampliando o repertório. O que é ampliar o repertório? Aumentar o número da linguagem ícone. E aí vocês vão pegar novas figuras, novas imagens, tá? Identificando outros elementos da viagem. Por isso é importante a pesquisa. Então vocês vão falar sobre a fauna, sobre a flora, o que Cristóvão Colombo viu durante a viagem, depois que chegou, nos locais onde chegou, e criar novos ícones, tá? Novas figuras, novas imagens, aumentando esse repertório, tá? Então aqui, ó, pesquise imagens de viagens marítimas da época para buscar ideias, observe e comente com os colegas, com os colegas de grupo e de outros grupos, tá? Conversem entre vocês a representação artística que ilustra uma dessas viagens. Então pesquisem, vão atrás e façam uma releitura, tá? Deste infográfico. Acrescentem, misturem com o mapa, façam um trabalho diferente, uma releitura. Depois a 4 e a 5 aqui, ó, assim como a 6, a 7, tudo isso aqui vocês vão ter que fazer pesquisas, tá? Interpretações do texto e tudo mais. E é interessante vocês pesquisarem mesmo. Inclusive, a Yasmin falou que vocês já estudaram sobre o uso do charque e tudo mais, para que serve o sal, né, na alimentação. Então, usem esses conhecimentos. A 8 também é a mesma coisa, vocês têm que ler e interpretar. E aqui vem a segunda parte do nosso trabalho. Então, até a questão 8 é uma parte do trabalho. E agora a questão 9, onde vocês vão pegar este infográfico, tá? Que tem aqui um mapa bem bonito do litoral brasileiro, as informações sobre as praias, tá? Porque o infográfico ele vai informar, vai utilizar figuras, ó, imagens diversas, ó, para enriquecer o texto e as informações. Então vocês vão pegar esse litoral, vão escolher uma praia qualquer, tá? Faz conta que escolheram aqui Galinhos, e vão pesquisar sobre essa praia e criar novas figuras, novas informações aqui, novos ícones, novos desenhos, e criar um novo infográfico. Na aula, eu disse para vocês que vocês têm a licença, a permissão de criar também um pequeno texto narrativo narrando alguma coisa, um acontecimento histórico ou fictício sobre um elemento desses aí, né? Quanto mais aqui ao norte, nordeste, mais nós vamos ter a ver com, por exemplo, invasões holandesas, a luta com os franceses, questões, né, de econômicas da época, quando a gente se refere a Brasil colônia, ou hoje em dia, como é que é o turismo e tudo. Usem a imaginação, vocês estão livres para isso, tá bom? Ok? Mas não esqueçam, vocês têm que acrescentar, recriar, dar novas informações sobre uma dessas praias. Cada grupo ali vai escolher uma dessas praias, tá? Aqui, Barra do Cunhal, Bahia Formosa e assim por diante. Tá bom? Qualquer dúvida, podem me procurar no Instagram, na página do Facebook, no WhatsApp, tá? Ou aqui no YouTube da escola. Beleza? Até a próxima!